Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Então, seguindo a proposta da plataforma de estudos, nós vamos fazer como com a revisão na aula de hoje de todo o conteúdo que nós vimos durante o bimestre, tá bem? Então, o que nós vimos durante esse bimestre? Nós adentramos a questão da ética. O que é a ética? A ética é um ramo da filosofia, né, responsável por normatizar o comportamento humano. É uma ciência normativa. Por que normativa? Porque ela tem como meio produzir leis, produzir normas que visam a felicidade humana. Então, o objetivo da ética é buscar a felicidade, seja individual, seja comunitária. Mas ela vai fazer isso através de leis, ela vai estabelecer leis que nós devemos seguir para ser feliz, tanto de forma individual como de forma coletiva. Dependendo da época, essa questão coletiva vai ter mais importância ou a questão individual vai ter mais importância. No finalzinho da aula a gente pode voltar a esse assunto. Bem, eu destaquei 3 pontos em que a ética é necessária. Primeiro, entender assuntos novos. A ética, então, ela vai regular toda a ação humana em sociedade, todo o nosso comportamento em sociedade. Então, quando nós nos deparamos com um assunto novo, esse assunto novo deve ser decidido de forma ética, de forma racional. O que deve ser feito e o que não deve ser feito. Vamos pegar um assunto novo. Aborto, eutanásia, células-tronco. Tá? O que é a vida? O que é a morte? O que é o ser humano? O ser humano tem o poder de tirar a própria vida, como na eutanásia. O ser humano tem direito de gerenciar o próprio corpo ao ponto de matar outro ser humano, como é o caso do aborto. Mas aquela criança que está lá dentro já pode ser considerada um ser humano? O que é o ser humano? O que é necessário ter para ser um ser humano? Então, isso são questões filosóficas dentro da ética, que é esse ramo da filosofia que vai normatizar esses nossos comportamentos. Então, por isso, para entender assuntos novos, a ética é necessária. É necessário um pensamento racional sobre o assunto, sobre os seus elementos, sobre a sua constituição, sobre suas consequências, para decidirmos se ele é certo, se ele é errado, se ele pode prosseguir ou se ele deve finalizar. Porque ela vai fornecer leis, fornecer normas que podem alcançar a felicidade. E se a gente não seguir, a gente não vai ser feliz. Bem, segundo ponto, evitar arbitrariedades. Como assim evitar arbitrariedades? Uma lei ser colocada simplesmente por ser lei e pronto. Simplesmente porque alguém quis. Ela não tem uma explicação, um motivo racional deve estar ali. Vamos pegar um exemplo da ciência. Se tudo aquilo que a ciência faz é bom, eu devo permitir que a ciência faça tudo aquilo que ela consegue fazer? Se a minha regra for tudo aquilo que a ciência conseguir fazer, ela deve fazer, simplesmente isso, essa é uma regra colocada, então a regra é arbitrária, porque ela não foi pensada, ela não foi desenvolvida, simplesmente foi posta ali. E se a gente partir dessa regra, que tudo aquilo que a ciência consegue fazer é bom e é legal, ela deve fazer, então a invenção da penicilina ou das vacinas tem a mesma qualificação moral, tem o mesmo valor moral que da bomba atômica, por exemplo. Porque os dois não são avanços científicos. A bomba atômica e a penicilina não são frutos da ciência. Aí agora, com certeza, um de vocês todos devem estar falando, mas Samuel, professor, é óbvio que a bomba atômica é má e a vacina é boa. Tá, por que uma é má e a outra é boa? Por quê? O que torna uma má e torna a outra boa? Isso que a ética vai tentar descobrir, gente. Ela vai tentar nos dar normas para separar o certo e o errado, para evitar arbitrariedades. Essa palavra aí que vocês entenderam, né? Para fazer com que as leis, com que as regras sejam racionalmente colocadas para o bem comum, que elas de fato alcancem a felicidade, não sejam simplesmente colocadas porque alguém quis, porque alguém que tenha poder colocou, mas que elas tenham um porquê, tenham um fundamento de estar ali. E terceiro, fortalecer nossas escolhas. Como assim fortalecer nossas escolhas? Através do pensamento ético, através do pensamento racional, nós devemos fortalecer a nossa opinião ou mudar de opinião. Por quê? Quando nós vamos decidir algo, nós devemos decidir através da conversa, do diálogo, do pensamento racional, para que não seja arbitrária. Se alguém diz, o aborto é ruim porque minha religião é contra. Beleza, sua religião é contra, mas eu não sou da sua religião, então não vale para mim, eu continuo fazendo aborto. Ah não, o aborto é errado para mim porque eu acho errado. O seu achar é esse, o meu achar é outro. Vou continuar fazendo. O meu achar tem tanto valor como o seu achar. A minha religião tem tanto valor como a sua religião.
Então a religião, o achar e qualquer outro meio não podem servir de regra social para uma sociedade plural como a nossa. Nós devemos achar um denominador comum que produza as leis, de onde as leis nasçam e se frutifiquem, que possa atingir a todas as pessoas. Esse é o papel da ética, buscar a felicidade, mas através de decisões racionais, de leis pensadas, de leis que dizem respeito a todas as pessoas. Aí eu pergunto a vocês, se a religião não pode servir de parâmetro, porque a nossa sociedade é multirreligiosa, o achar muito menos, onde deve estar o fundamento das leis? Onde é que a ética deve beber para produzir essas leis? Pensem. Pensaram, né? Então, o que nós temos em comum? A razão. A razão é essa capacidade de abstração, de raciocinar, de pensar, de chegar à verdade, é o que todo ser humano tem em comum. Ele é a base da ética, como é a base da filosofia. A ética parte da filosofia. Então, toda lei deve ser pensada, racionalizada. Então, a razão é esse elemento basilar da ética. É através da razão que nós devemos pensar. Eu não quero invalidar o seu preceito religioso, mas vamos analisar para ver se ele é racional, se ele é correto mesmo? Porque se foi o Deus que o criou, Deus também criou a razão. Então esse preceito religioso vai estar de acordo com a razão. Então nós devemos trabalhar com a razão para fazer o fundamento da ética, para entendermos os novos assuntos, para que as nossas decisões não sejam arbitrárias, mas que elas busquem mesmo bem, que elas tenham um sentido, e para fortalecer nossa opinião ou até mesmo mudar nossa opinião. Tá certo? Então, nesse bimestre nós temos vários pensadores, cada um vai oferecer leis e normas diferentes para chegar a uma felicidade. No primeiro momento, você tem lá na polis grega uma preocupação muito grande com a felicidade comum, né? Você vê Sócrates dizendo que o homem ele faz o bem quando ele conhece o bem, ele faz o mal quando ele não conhece o bem, é por ignorância que ele pratica o mal. Tem muitas pessoas que discordam de Sócrates, falam, olha Sócrates, mas não é todas as pessoas que sabem, que conhecem o bem, que vão fazer o bem. Muitas pessoas conhecem muito bem o que é o certo e o que é errado, e mesmo assim vão fazer o certo. Vão fazer o errado. Então, o Sócrates não leva muito em consideração a questão da vontade. Vimos também Platão, que não é muito fã assim, das paixões, dos impulsos humanos, nós temos que controlar esses impulsos. Aristóteles, que vai dizer que a virtude vai estar no meio, que cada momento vai pedir uma ação equilibrada, não o exagero nem a falta. Por exemplo, nem muito bravo, nem mansinho demais, mas cada ação vai pedir que você seja bravo na medida certa, justo na medida certa, e assim por diante. Então, depois que as cidades gregas são dominadas por Filipe da Macedônia e a polis grega deixa de ter uma independência, e as pessoas deixam de ser cidadãos de uma cidade para se tornar súditos de um grande império, então eles perdem essa voz política, a felicidade comum, a felicidade pública comum perde um pouco sua força. As correntes filosóficas dessa época do helenismo, o cinismo, o estoicismo, assim por diante, vão preocupar muito com a felicidade pessoal, nem tanto mais com a felicidade comunitária como era antigamente. Depois a gente tem a Idade Média, onde a religião vai dominar, então o pensamento ético, as normas vão estar muito associadas com o pensamento religioso, com as normas religiosas, né? Agostinho dizendo que nós devemos buscar a graça de Deus, porque é a graça de Deus que nos torna livres de verdade, né? Que o pecado nos escraviza, que limita a nossa liberdade. Tomás de Aquino dizendo que a verdadeira felicidade é contemplar a Deus no céu. E aqui na terra nós podemos começar essa felicidade através de seguir os mandamentos de Deus, a intimidade com Deus, como um prenúncio dessa felicidade. E a partir da Idade Média, quando acaba a Idade Média, o pensamento vai se laicizando, vai se desligando de Deus. Maquiavel ele vai fazer uma cisão muito clara entre moral individual e moral social. O que é moral social? A ética social. É o seu comportamento fora da sua casa, seu comportamento em sociedade. Agora, o seu comportamento pessoal, sua ética pessoal, nada tem a ver comigo. O que você faz dentro da sua casa sozinho é um problema seu. Não me importa o que você faz fora, em sociedade. Isso, na Idade Média, era uma coisa só. Maquiavel vai separar isso. Uma coisa que você faz fora, sua ética social. Outra que você faz dentro. Outros pensadores interessantes dessa época. Antes que eu me esqueça. O próprio Maquiavel ele vai dizer que o homem é naturalmente mau. Ele só finge ser bom quando precisa. Precisa ele fingir ser bom. Já Rousseau vai dizer, não,
O homem ele é naturalmente bom, ele tem uma consciência, um sentimento moral, um sentimento ético muito voltado para o bem do próximo, para o seu próprio bem. É a sociedade, a vida em sociedade que o corrompe. Mas o homem é naturalmente bom, ele vai se tornando mal porque a sociedade o faz mal, batendo de frente com o pensamento de Maquiavel, né? Então, nesse momento da modernidade, os outros pensadores também, nós vamos ver isso, vai se distanciando dessa realidade religiosa. E a gente vai continuar vendo isso agora no segundo bimestre. Tá certo, meninos? Obrigado pela atenção e até mais.